Olá galera, mais uma vez aqui no canal EnsinaMed, hoje para falar de um tema de saúde pública. Você já ouviu falar sobre apneia obstrutiva do sono? Na certa que você já deve ter ouvido, que é uma síndrome que você para de respirar durante a noite, mas hoje nós vamos falar sobre essa síndrome, sobre essa doença que afeta milhões de brasileiros e é mais incidente do que a gente imagina. Tem muitas pessoas que ainda estão subdiagnosticadas, ou seja, não sabem que possuem a doença, convivem com ela e sofrem dos agravos que ela pode trazer à nossa saúde. Sabendo que nossa expectativa de vida está aumentando cada vez mais, nós temos que entender que essa expectativa de vida ela é determinada por vários fatores. Entre elas, nós temos fatores de alimentação, uma alimentação mais saudável, a prática de atividade física e também nós temos que cuidar de algumas coisas que antes não eram discutidas, como por exemplo a apneia obstrutiva do sono. O sono ele é um dos momentos mais importantes do nosso dia. É no sono que nós vamos recuperar as nossas energias, é onde nós vamos guardar nossas memórias, é onde nós vamos produzir hormônios. Então, é um pedaço da nossa vida que nós passamos repondo tudo aquilo que foi gasto no dia e preparando para o dia vindouro. Então, vamos começar a aprender primeiramente os conceitos iniciais. Quais são os impactos que a apneia do sono causa no indivíduo e, por último, falaremos sobre as possibilidades de tratamento. Então, pessoal, primeiramente nós vamos definir a apneia. A apneia, ela é qualquer parada respiratória. Quando eu paro de respirar por qualquer fator que seja, eu estou fazendo uma apneia. Exemplo, se você entrar em uma piscina e dentro da piscina ficar lá debaixo d'água segurando a respiração, você está fazendo uma apneia. Se você pegar e prender a sua respiração, você também está fazendo uma apneia. Então imagine que a apneia é qualquer parada da respiração, seja ela de uma maneira patológica ou fisiológica e intencional. Inclusive, existem algumas modalidades esportivas onde o indivíduo se submete ao maior tempo de apneia possível. Porém, nós estamos tratando de uma doença chamada apneia obstrutiva do sono. Vamos fragmentar o nome da doença para poder entendê-la. Apneia você já aprendeu que é parada respiratória. Obstrutiva porque algo está obstruindo a entrada e a saída de ar do seu sistema respiratório. E do sono porque ela acontece exatamente nesse intervalo onde nós estamos recuperando as nossas energias. A apneia, ela acontece durante o seu sono. Geralmente, as pessoas mais obesas, que estão com sobrepeso ou com obesidade, têm uma maior propensão a desenvolver a apneia obstrutiva do sono. Mas, pessoas que mesmo não estando acima do seu IMC adequado, do seu índice de massa corporal, também podem desenvolver apneia. Uma das coisas que a gente geralmente aprende é que quem ronca tem apneia, né? Tá roncando, tem apneia. Bom, calma lá, não é bem assim. A gente pode falar o seguinte sobre o ronco. Todo mundo que tem apneia ronca, mas nem todo mundo que ronca tem apneia. Entretanto, o ronco é um dos primeiros sintomas da apneia obstrutiva do sono. Bom, galera, como nós já aprendemos em aulas anteriores, nós sabemos que o nosso sistema respiratório, ele precisa colocar o ar até os pulmões, até os alvéolos, para que os alvéolos, o pulmão, possa difundir o oxigênio para o sangue e o coração vai bombear o oxigênio para todas as células do nosso corpo. E depois que o nosso corpo utiliza esse oxigênio para produzir a nossa energia, nós sabemos que nós produzimos ATP, né, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa forma energética, através do metabolismo aeróbico. Nós precisamos de oxigênio para essa produção de energia. Então, quando o nosso corpo pega o oxigênio para poder gerar ATP, ele acaba produzindo outros compostos. Dentre esses compostos, nós temos água e nós temos o CO2, que é o gás carbônico. Esse gás carbônico precisa sair do nosso corpo. Não é que ele precisa sair completamente, nós temos uma concentração ótima de gás carbônico no nosso sangue, que está na faixa compreendida entre 35 a 45 milímetros de mercúrio. Porém,
Olha só o que acontece quando nós temos a apneia obstrutiva do sono. Quando nós vamos dormir, basicamente nós passamos por 5 fases do sono. Quais são essas fases? Primeira fase é a fase daquele adormecimento leve, qualquer coisa te desperta. É aquela sonolência, quando você vai deitar, apaga a luz e começa a entrar naquela fase de sonolência. Essa é a fase 1. Na fase 2, essa fase 1 ela dura mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Depois nós entramos na fase 2, que nós começamos a adormecer um pouco mais profundamente, mas ainda é fácil de ser despertado. Nessas duas fases, nós não temos ainda um adormecimento mais profundo e nem produção de hormônios, retenção de memória. É a partir da fase 3, 4 e 5 que nós teremos aquele sono mais reparador, aquele sono que nós realmente descansamos. Quando entramos na fase 3 do sono, é a hora que o nosso corpo começa a ser desligado e as nossas glândulas começam a produzir hormônios importantes. Por exemplo, o hormônio GH, hormônio do crescimento, o hormônio da tireoide também, ele começa a cair nessa hora para poder fazer o nosso metabolismo diminuir. Então nós temos um controle hormonal que acontece nessas fases do sono. Na fase 4, nós temos um sono mais profundo, onde nós temos retenção de várias memórias de acontecimentos do dia anterior. É a hora que nós temos que poupar energia muscular para poder ter energia para o próximo dia. Então, teoricamente, a fase 4 e a fase 5, que nós chamamos de sono REM, que é o sono mais profundo, é onde você começa a sonhar, reter memória, produzir hormônios. E nesse momento é que começa a acontecer os problemas de quem tem apneia obstrutiva do sono. Você vai entender facilmente o que é a apneia obstrutiva do sono. Veja bem, nós temos as 5 fases do sono. Quando nós chegamos na fase 3 para a fase 4, é a hora que o nosso cérebro ele vai desligar principalmente os nossos músculos esqueléticos. Ele vai desligar a placa motora, fazer com que a gente fique todo flácido, né, sem contração, o tônus muscular reduz muito, para a gente poupar energia, claro. Obviamente que alguns órgãos não podem parar de funcionar, né? O cérebro diminui a sua atividade, o coração precisa continuar batendo para poder fazer o sangue circular e continuar a levar o oxigênio e tirar o CO2 do nosso corpo. Mas observe só, quem tem apneia, o que acontece? Quando chega na fase 3, fase 4 e fase 5, principalmente na transição da fase 4 para a fase 5, é onde o cérebro desliga mesmo o nosso corpo. E nessa hora, algumas pessoas com alguns fatores de risco, que já vamos falar deles, podem fazer com que a traqueia, as vias aéreas superiores, sejam fechadas, sejam obstruídas por um fator mecânico. Por exemplo, a base da língua ela desaba sobre a via aérea, sobre a glote, ou então a musculatura do pescoço, quem tem um pescoço muito largo, né, com composição de gordura, geralmente a circunferência é maior de 40 centímetros de pescoço, essas pessoas têm uma tendência maior a fazer obstrução de via aérea. Olha só como é que fica fácil você pensar o que é a apneia obstrutiva do sono. Na hora que você foi desligado pelo seu cérebro, você relaxou. A língua caiu, porque tem uma flacidez da musculatura da língua, em quem tem apneia, e automaticamente obstrui a sua via aérea. Se obstrui a via aérea, não entra oxigênio e não sai o gás carbônico. Olha o problema, se não entra oxigênio, o corpo começa a sentir falta desse oxigênio. E ele começa a determinar uma série de acontecimentos metabólicos que vão determinar doenças secundárias à apneia obstrutiva do sono. E sabe por que não morre? Não morre porque é o seguinte, aquele CO2 que estava sendo produzido e sendo retirado para ficar na sua concentração ótima, ele começa a acumular no sangue. Antes ele estava entre 35 e 45 e ele começa a passar de 45, porque não está exalando, porque está obstruído. Ele começa a aumentar, chega uma hora que aumenta tanto que eles vão lá no nosso centro pneumotáxico, lá no cérebro, no tronco encefálico, e dão uma mensagem para o cérebro dizendo assim, ó, acorda senão vai morrer, está parando de respirar. É a hora que o indivíduo dá uma remexida, dá uma roncada maior, vira de lado e para de roncar, para de ter apneia. Não quer dizer que ele acordou conscientemente, quer dizer que ele saiu da fase 5 e fase 4 e retornou para a fase de sono mais superficial.
Isso quer dizer que o corpo desse indivíduo, ele nunca descansa. Por quê? Na hora que ele entra na fase que precisa descansar, ele entra em apneia, entra em parada respiratória, falta oxigênio, acumula gás carbônico, ele acorda. E aí, quando ele começa a adormecer novamente, ele vai fazer isso novamente. Tem pessoas, pessoal, que fazem índices de apneia, que nós chamamos de AIH, índice de apneia e hipopneia, de até 90, 100 paradas respiratórias por hora de sono dormida. Então, imagina o que é, a cada hora a pessoa parar 90 vezes de respirar. Obviamente que as repercussões cardiovasculares, cerebrais, metabólicas, elas vão ser altamente deletérias. E isso a longo prazo causa um problema que pode levar o indivíduo até óbito. E as pessoas convivem com isso sem saber que existe uma doença potencialmente danosa a ponto de determinar óbito nesse paciente. Nós sabemos que os indivíduos mais obesos têm maior propensão a desenvolver apneia do sono, mas não é o único fator determinante. Fatores genéticos também, familiares, pai e mãe, familiares de primeiro grau, que têm apneia, que têm obesidade, têm diabetes mellitus, são pessoas mais propensas a desenvolver apneia obstrutiva do sono. Mas uma coisa bem clara, a pessoa que tem apneia, quando ela emagrece, ela já diminui o seu índice de apneia. Então, a obesidade está muito direcionada com o aparecimento de apneia obstrutiva do sono. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é calcular o nosso IMC. Nós sabemos que o IMC de 25 a 30 é o IMC. IMC é índice de massa corporal, né? Então o indivíduo que está nessa faixa de 25 a 30, nós falamos que ele está em sobrepeso. O indivíduo que está com IMC acima de 30, nós já dizemos que ele tem obesidade grau leve. Então nós temos que entender que a obesidade já está instalada. Para você ter uma ideia, é mais comum a apneia aparecer em quem tem IMC acima de 30, mas nós temos pacientes, eu tenho vários pacientes com IMC de 26, por exemplo, de 27, que tem apneia do sono. Ele pode ser magro e pode ter apneia do sono. Se você não sabe calcular o seu índice de massa corporal, eu vou te ensinar agora, é muito fácil. Você precisa de dois dados. Você precisa ter o seu peso e a sua altura. E a fórmula para você poder calcular o seu IMC é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então pega a sua altura. Por exemplo, você tem aí 1,75 m. Coloca 1,75 vezes 1,75 e coloca no denominador. E coloca o seu peso no numerador. Digamos que você pese lá 90 quilos. E divida 90 por esse valor que você encontrou da sua altura ao quadrado. E aí você vai ter o seu IMC. Se o seu IMC estiver abaixo de 25, beleza, você está eutrófico, você está beleza, tranquilo. Quer dizer que você não possa ter apneia? Pode, mas as suas chances são menores. Se o seu IMC deu de 25 a 30, você já está em sobrepeso. Não é obesidade ainda, mas você já está em sobrepeso. Tem que ficar vigilante, começar a fazer reeducação alimentar, praticar atividade física. Agora, se o seu IMC já está acima de 30, já temos um quadro de obesidade instalado. E aí, os riscos à saúde, tanto para a apneia, para a obesidade, para a hipertensão arterial, são potencialmente mais elevados. Então, calcule o seu IMC e saiba como está a sua saúde. Bom, pessoal, agora que nós já sabemos o que é apneia obstrutiva do sono, você já sabe que é uma obstrução da via aérea enquanto nós dormimos, nós vamos falar como que nós detectamos, qual que é o exame que nós fazemos para saber se tem apneia. Não basta você falar assim, eu ronco, eu tenho apneia. Não, como eu falei, tem pessoas que roncam e não apresentam apneia. Mas todo mundo que tem apneia ronca. Então o exame que nós fazemos para poder diagnosticar a apneia obstrutiva do sono é um exame chamado polissonografia, onde você vai fazer um exame, onde são colocados alguns sensores no nariz, algumas placas no tórax para poder ver a expansibilidade torácica e um oxímetro de dedo, de pulso no caso, que esse oxímetro vai começar a detectar na apneia a quanto a sua saturação de oxigênio chega. Para você ter uma ideia, o quão grave é uma apneia obstrutiva do sono, você tem que entender o seguinte: nós que estamos respirando em ar ambiente, sem nenhuma doença, sem nenhuma comorbidade,
sua saturação de oxigênio vai estar lá em torno de 97%, 98%. Quer dizer que de todo o oxigênio que você está captando, 97%, 98% está saturando na sua hemoglobina, está circulando no seu sangue. Obviamente que esse índice de saturação, ele deteriora com o avançar da idade, mas em média eles vão ter 96%, 97%, 98% de oxigênio. Agora, nós sabemos que indivíduos que têm apneia, eles podem chegar até 50% de saturação no momento que estão em apneia. Quer dizer o quê? Na hora que ele vai entrar no sono profundo e ele entra em apneia, falta oxigênio para o corpo. E aí, a saturação vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, a ponto que possa chegar até em concentrações muito alarmantes. Por exemplo, 50% é gravíssimo. Imagina o coração recebendo somente 50% de oxigênio. O cérebro sendo privado de oxigênio, né? O cérebro vive basicamente de oxigênio e glicose. Então imagine que nós temos uma condição que faz com que o nosso corpo não tenha mais o aporte de oxigênio necessário. Uma das principais alterações que nós notamos em quem tem apneia obstrutiva do sono é o desenvolvimento de hipertensão arterial a longo prazo. Porém, mesmo aquelas pessoas que são hipertensas e fazem uso de antihipertensivo, aquelas pessoas, quando fazem um mapa para poder monitorar a pressão arterial em 24 horas, notam que mesmo tomando o remédio de dia, consegue controlar bem, mas chega de noite e fazem picos hipertensivos. Pressão sistólica de 22, de 26, pressões diastólicas de 15, de 14, imagina uma pressão de 25 por 14, são pressões altamente e potencialmente deletérias para o nosso sistema nervoso, para o nosso sistema cardiovascular. E por que acontece esses picos hipertensivos exatamente à noite em quem tem apneia do sono? É muito simples, é o que eu já falei. Parou de respirar, faltou oxigênio. Se faltou oxigênio, o coração, se ele pudesse pensar racionalmente, pensaria. Lógico que é uma questão bioquímica, mas é assim, tá faltando oxigênio, eu vou apertar o passo aqui para tentar compensar. E nesse momento ele começa a bombear com mais força, com uma potência maior para tentar compensar essa falta de oxigênio. Então imagina, os picos hipertensivos, risco de infarto, risco de derrame cerebral e o risco de hipertensão arterial a longo prazo, para quem já não é hipertenso diagnosticado, é muito alto. Além disso, para quem tem apneia obstrutiva do sono a longo prazo e não trata, esse paciente pode desenvolver sobrecarga ventricular, né? Pode desenvolver sobrecarga ventricular esquerda e, consequentemente, hipertensão arterial e os seus efeitos deletérios. Pode desenvolver aumento de sobrecarga de câmara cardíaca direita, né, com consequente aumento de hipertensão pulmonar, que nós chamamos de cor pulmonar, e isso compromete também a nossa questão pulmonar, que pode causar congestão pulmonar. Então, assim, a apneia obstrutiva do sono é uma doença séria que precisa ser levada em conta, bem diagnosticada e tratada adequadamente para que você esteja protegido desses efeitos deletérios da apneia obstrutiva do sono. Agora, pessoal, para você entender qual é a gravidade da apneia obstrutiva do sono, nós vamos classificar a apneia obstrutiva do sono como apneia leve, apneia moderada e apneia severa, grave. Aqueles indivíduos que apresentam o AIH, índice de apneia e hipopneia, de 5 a 15, são classificados como pacientes com apneia leve. Aqueles pacientes que estão com seu AIH de 15 a 30 são considerados pacientes com apneia moderada. E os pacientes que apresentam AIH acima de 30 já são considerados pacientes com apneia grave. Nós temos que entender que a abordagem ela é multiprofissional e a abordagem também ela é determinada em qual estágio da doença o indivíduo se encontra. Por exemplo, pacientes com apneia classificadas como leves possuem algumas alternativas a mais de tratamento. Por exemplo, apneias muito leves, né? 6, 7, 10, até 10 de AIH. Esse paciente, quando faz uma reeducação alimentar, entra com atividade física regular, principalmente atividades aeróbicas, para perda de peso, coloca o seu IMC dentro daquilo que é esperado, abaixo de 25, esses indivíduos se beneficiam diretamente dessas medidas preventivas. E podem até, mesmo que estivessem apresentando já a apneia, eles conseguem reduzir a AIH e já não mais ter a doença.
Agora, aquele paciente que já tem uma apneia moderada ou grave, esses pacientes precisam de tratamento especializado e esses tratamentos baseiam especificamente em uma terapia chamada CPAP, que é uma pressão positiva contínua nas vias aéreas. Para que você não fique pensando, o que é o tal do CPAP? O CPAP faz assim, o CPAP é um gerador de fluxo no qual o indivíduo vai utilizar uma máscara e essa máscara vai ofertar uma pressão positiva na via aérea do paciente no momento que ele está entrando naquela fase de sono profundo e começa a apresentar a apneia, é a hora que o CPAP começa a soprar na máscara desse paciente e oferecer uma pressão positiva. O que essa pressão positiva vai fazer? Ela vai fazer uma coluna de ar no sistema respiratório do indivíduo e vai manter a via aérea aberta, mesmo que o paciente esteja relaxado. É fácil você entender, não tem aquele bonecão do posto que fica inflado lá nos postos de gasolina? Ele só fica inflado daquele jeito porque nós temos um compressor que está soprando ar o tempo todo. O CPAP, ele trabalha no mesmo princípio, geração de fluxo de ar. Imagina um paciente que está com apneia, ele vai apresentar apneia na madrugada, começou a descansar, relaxou e o pescoço obstruiu a via aérea desse paciente. O CPAP, que está ligado a uma máscara na face desse paciente, faz com que gere uma pressão positiva de ar e esse ar soprado na via aérea do paciente continuamente durante a noite faz com que a via aérea fique aberta o tempo todo, não deixando a via colabar e não gerar apneia. As pessoas podem perguntar, nossa, mas deve ser desconfortável dormir com um aparelho desse, com a máscara. Olha, eu garanto para vocês, eu trabalho com CPAP há um bom tempo, trabalho com fisioterapia e reabilitação pulmonar há muito tempo e tenho trabalhado hoje a nível ambulatorial exclusivamente com adaptação de CPAP para apneia obstrutiva do sono. Obviamente que se nós fôssemos fazer o estudo ou ver já estudos de incidência de apneia obstrutiva do sono, é um número estrondoso, porque as pessoas estavam subdiagnosticadas e agora estão procurando fazer o diagnóstico da doença e fazer o tratamento. Alguns pacientes que têm apneia leve também podem ser beneficiados com dispositivo intraorais, como se fosse uma placa, uma dentadura, lógico, não tem dentes, mas é uma placa, um molde que é feito por um odontólogo sobre molde, e a pessoa dorme com aquele molde durante a noite para manter a via aérea aberta durante a noite. Porém, esses dispositivos intraorais, apesar de eficientes em alguns casos, eles só servem para aqueles pacientes que têm apneia leve e aqueles pacientes que não possuem prótese dentária. Então, quando nós temos um paciente com apneia leve, nós damos preferência primeiro a tentar o dispositivo intraoral. Quando isso não é possível, a saída é o CPAP. É utilizar o aparelho de geração de fluxo e eu vou dizer outra coisa. O paciente que tem apneia grave ou moderada, depois de uma semana dormindo com o CPAP, ele não mais quer ficar sem o CPAP, porque ele se beneficia muito. Porque a apneia, pessoal, como eu falei, além de causar os problemas cardíacos, cerebrais que eu já citei anteriormente, ele faz com que a pessoa apresente irritabilidade no dia seguinte, sonolência diurna, a pessoa fica cansada para os afazeres, para trabalhar, não tem mais força para trabalhar, sente muito sono. Tem pessoas que dormem dirigindo. Eu já atendi pacientes que são cirurgiões que durante a cirurgia estão sentindo sono. Imagina o perigo para todos, né? Então, nós temos que entender que precisamos compreender a apneia como um problema de saúde pública que precisa ser diagnosticado e tratado adequadamente. Bom, se te interessou mais sobre a apneia do sono, deixe aqui nos comentários a sua pergunta que eu farei aqui as respostas, tirarei as dúvidas para que você possa entender a importância de saber se você tem apneia obstrutiva do sono ou se somente você ronca. Sem falar que, se parar de roncar com o CPAP, né, você, além de estar protegendo a sua saúde, você está protegendo o seu casamento e o seu relacionamento. Porque imagine a sua parceira, o seu parceiro que está do seu lado e você roncando igual uma britadeira a noite inteira. Igual uma pá carregadeira a noite inteira, não aguenta. Tem que dormir no outro quarto, tem que meter o cotovelo, tem que chutar. E aí começa a dar os problemas
conjugais, isso não é legal. E olha que coisa interessante, a partir da primeira noite que se utiliza o CPAP, já não tem mais ronco. Olha que maravilha, além de tratar o seu corpo, você trata a saúde do seu relacionamento. Já aproveito para pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dê uma moral aqui, se inscreve no canal, clique no joinha se você gostou desse vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, caso seja de seu interesse. Eu acho que pode ajudar muita gente que está passando por esse problema de saúde e ainda não sabe que existe tratamento eficiente para a apneia obstrutiva do sono. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção e até